Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a este nosso encontro fraterno ao redor da Palavra de Deus. Nós, como nos alerta os Atos dos Apóstolos, não podemos negligenciar a Palavra de Deus. É ela a regra suprema para a nossa vida de fé. É por isso que todos os dias reservamos este momento para nos debruçar sobre a Sagrada Escritura e dela retirar o alimento salutar para a nossa vida espiritual. Por isso eu te convido, querido irmão, querida irmã, a abrir o seu coração e deixar que esta semente da Palavra de Deus encontre espaço na sua vida, que ela possa crescer, germinar e produzir muitos e bons frutos. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, esse trecho do Evangelho de Mateus, que terminamos de escutar, é muito importante, nos traz uma mensagem essencial para a nossa vida de fé. Primeiro, o texto nos mostra o que nós chamamos de genealogia. E é muito importante a gente olhar como que o Evangelho faz este esforço para mostrar a origem de Jesus. Portanto, aqui há uma pergunta de fundo: qual é a origem de Jesus? Quando nós queremos verdadeiramente compreender a nossa identidade, a gente se pergunta pela nossa origem. Com Jesus também não é diferente. É por isso que o Evangelho de hoje nos apresenta essa dimensão da genealogia para mostrar de onde vem Jesus. Portanto, o primeiro versículo do Evangelho diz: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. É importante a gente perceber que a encarnação do Verbo se dá numa história concreta, numa família concreta, num lugar concreto. Deus se faz história na história da humanidade. Muitas vezes a gente não tem consciência de que a revelação de Deus acontece na história. Ou até pensamos que de fato acontece na história, mas não na nossa. Quando a gente olha para o Evangelho, como nos é apresentado aqui, a resposta nos é dada: onde Deus se revela? Na história. E qual história? Na nossa história, na minha e na sua. Assim como Deus interveio na vida de Maria e de José com o anúncio do nascimento de Jesus, o Verbo que se faz carne, também Deus continua intervindo na vida de cada um de nós e na nossa história concreta do nosso dia a dia. É preciso que estejamos atentos e tenhamos a sensibilidade para perceber a revelação de Deus no nosso cotidiano. Em seguida, utiliza exatamente este termo: a origem de Jesus Cristo foi assim. Repito, todos nós, quando queremos compreender melhor a nossa identidade, nós nos perguntamos pela nossa origem. Ou quando queremos conhecer melhor alguém, a gente pergunta pela origem daquela pessoa. Portanto, para compreender quem é Jesus e qual é a sua identidade, o evangelista Mateus nos apresenta a sua origem. E diz assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, e antes que coabitassem, achou-se grávida
pelo Espírito Santo. Aqui nós temos duas dimensões importantes a serem ressaltadas. A primeira é esta: Deus age no concreto da nossa história. José e Maria, como qualquer outra pessoa daquele tempo, em Nazaré, viviam no seu cotidiano. E ali Deus intervém. Mas Deus age no nosso concreto de uma forma extraordinária. É por isso que o Evangelho faz questão de dizer que, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Portanto, é uma ação extraordinária de Deus na vida de José e Maria para a salvação da humanidade. Em seguida diz o Evangelho: José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. A Bíblia não fala muito sobre José, mas o pouco que ela diz sobre José é muito importante. A Bíblia se limita a dizer que José era um homem justo, mas é preciso que compreendamos que tipo de justiça é essa de José. Não é a justiça da lei daquele tempo, mas justiça aqui compreendida sobretudo como vontade de Deus. Afinal de contas, o que dizia a lei daquele tempo? A lei daquele tempo dizia que uma mulher que ficasse grávida antes do casamento, ela poderia ser condenada a morrer apedrejada em praça pública. Portanto, não é esta a opção de José. Quando o Evangelho diz que ele é um homem justo, é porque ele realiza em tudo a vontade de Deus. Portanto, não confundir a justiça aqui apresentada no Evangelho como cumprimento da lei simplesmente. Justiça aqui deve ser compreendida como realização da vontade de Deus. Por isso José é descrito como um homem justo. Em vez de fazer aquilo que dizia a lei, ele prefere, em silêncio, repudiar Maria. E diz o Evangelho: enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Aqui nós temos um paralelo com a anunciação do anjo a Maria, que nós tanto conhecemos e tanto falamos da anunciação do anjo a Maria. Mas o evangelista Mateus apresenta também uma anunciação do anjo a José, que ali naquele período de dúvida, e enquanto decidia sobre repudiar Maria em segredo, o anjo do Senhor se manifesta em sonho, justamente para ajudá-lo a compreender tudo o que está acontecendo. Por isso, meu irmão e minha irmã, é muito importante que estejamos sempre atentos ao discernimento do Espírito, pois Deus intervém para nos ajudar a compreender o seu projeto e a sua vontade. Assim como fez com José, para compreender que tudo aquilo que estava acontecendo era ação do Espírito Santo. Por isso o anjo diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria. É importante porque o temor, o medo, tantas vezes nos impede de compreender a vontade de Deus, de compreender o projeto de Deus. Por isso é preciso que acolhamos também essa exortação do anjo, para que desta forma não impeçamos que o projeto de Deus se realize em nossa vida. E desta forma José se abre compreendendo o projeto de Deus e recebe esta missão de dar nome ao menino que vai nascer. O nome dele será Jesus, e o nome da Bíblia significa justamente a identidade, porque ele salvará o seu povo. Portanto, depois desta experiência, José, compreendendo o projeto de Deus, realiza conforme o anjo revelou a ele. José, na obediência, realiza a vontade de Deus. Portanto, peçamos que também nós, assim como José, aprendamos a viver a obediência da fé na realização da vontade de Deus. Estamos concluindo mais este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus. E como é bom, meu irmão, minha irmã, nos alimentarmos deste pão da Palavra, que nos dá sustento para continuar a nossa vida cristã. E como sempre, depois de escutar a Palavra de Deus, depois de fazer a nossa reflexão, de dentro do nosso coração brota espontaneamente a oração. E é por isso que eu te convido
para juntamente comigo nos dirigir ao Divino Pai Eterno e a Ele fazer a nossa prece de gratidão. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez escutar a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai Eterno, a, assim como José, pela obediência da fé, reconhecer o Teu projeto, a Tua vontade e dispor da nossa vida para que, impulsionados pelo Teu Espírito Santo, realizemos sempre o Teu projeto de amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.